Aleluia. Saúde, irmãos, capaz do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Também estou feliz nesta noite em estar juntamente com os irmãos. Aleluia. Aqui tem muitos irmãos que eu conheço, também tem muitos que eu não conheço. Aleluia. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Fidel. Aleluias, que Deus nos fez conhecer esse homem de fé. Amém, igreja? Aleluias. E o Fidel, ele tem mais vigor, aleluias, do que muitos, aleluias, jovens para fazer a obra de Deus. Amém? E ele, juntamente com a irmã Denise, não mede esforço para estar ali entregando, aleluias, a verdadeira mensagem do Evangelho para as almas. Amém, igreja? E eu creio que o galardão dele será grande diante do Senhor. E nesta noite, aleluia, estamos reunidos para glorificar ao Senhor pela vida dele. Eu creio, aleluias, que através deste culto, Deus vai renovar a vida dele, o ministério dele, juntamente com a irmã Denise. E eu creio em nome de Jesus que muitas datas desta ainda virão para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Eu agradeço a Deus também pela vida do pastor Divino, o pastor desta obra. Que Deus, aleluias, continue abençoando esta obra. Cada pastor que está aqui, aleluias, para cultuar o Senhor, os meus pastores que me acompanham, os irmãos, aleluias, que veio comigo, eu creio que o Senhor vai retribuir na vida de cada um, amém? Abra sua Bíblia comigo, aleluia, glórias a Deus. A palavra que Deus ministrou no meu coração, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, glórias a Deus, aleluia. Vou esperar os irmãos encontrar para a gente alimentar junto, amém, igreja? Quem gosta da palavra de Deus? Aleluia. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento, amém, igreja? Sabe por que esta geração tem muitos crentes que estão com fome e sede do Senhor? Porque está faltando a palavra, amém, igreja? Aleluia. Vamos ler Apocalipse 20, versículo 11. A Bíblia diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e outro livro se abriu, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Pode assentar. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aqui nós vemos um livro muito tremendo da parte do Senhor para as nossas vidas. O livro do Apocalipse, aleluia, é um livro que os cristãos menos lê, mas é um livro que traz mais bênçãos, aleluia, para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Por que que para ler o Apocalipse tem uma grande resistência? Porque no Apocalipse revela a derrota total de Satanás. O Apocalipse também revela o triunfo da igreja, a vitória de Cristo sobre o mal. Então Satanás, ele não quer que ninguém entenda o propósito eterno para o fim dos tempos. É por isso que para ler este livro, muitos ali, irmãos, quando começa a ler, sente sono, muitos não querem ler. Aleluia, mas eu quero te dizer nesta noite, a igreja tem, aleluias, que atentar para estas profecias, porque a Bíblia diz em Daniel, aleluias, um livro também da escatologia, que quando o anjo aparece a Daniel e
curiosidade de entender a respeito das coisas do final. Só que quando Daniel ele não entende, ele pergunta àquele anjo, o anjo diz: Daniel, sela as palavras desta profecia, porque não é para este tempo, é para o tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 22, 10, quando João recebe, aleluias, o anjo fala: João, não seles a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Aleluia. Então, irmãos, em nome de Jesus, João recebeu aquilo que Daniel queria. E o segredo de Deus, aleluia, foi revelado a Jesus. Porque a Bíblia diz que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. Então, igreja, vemos que este livro, aleluia, não está mais selado, porque somente Jesus foi digno, aleluia, de abrir o livro, desatá-lo, o seu selo, e nos mostrar a revelação do Pai. É por isso que eu quero que você entenda nesta noite a mensagem que Deus tem para nossas vidas, porque esta mensagem, igreja, ela veio até nós através de muito choro, aleluia, de orações, e também sangue de cristãos que foram derramados por causa da obra de Deus. Esta palavra veio até nós porque Deus levantou homens corajosos que não negou o evangelho. Esta palavra veio até nós porque Deus derramou a porção do teu espírito sobre um homem natural como nós, aleluia, para entregar a sua vida como sacrifício por amor ao evangelho. É por isso que temos que valorizar a palavra, irmão. É por isso que temos que valorizar. E tem muitos que dizem: foi um homem que escreveu. O homem apenas recebeu aquilo que Deus, irmãos, entregou. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo João, quando ele vai escrever esta mensagem, a igreja está vivendo um tempo, irmãos, de perseguição. A igreja está vivendo um tempo de tribulação, aonde os primeiros cristãos estavam sofrendo por causa da palavra, estavam sendo martirizados. E a Bíblia nos mostra, aleluia, que a igreja, com tantas perseguições que ela tinha, ela crescia. Aleluia, quanto mais ela era oprimida, ela crescia. Aleluia, porque eles tinham, a igreja, o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o apóstolo João, ele mesmo escrevendo, diz que ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Aleluia, ele diz que estava nesta ilha, a igreja fala comigo, por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia, isso é amor pela obra, porque Patmos significa mortal. Aleluia, era uma ilha de exílio para aqueles irmãos tinha criado, aleluias, aquilo, igreja, para afrontar a igreja, que somente eles poderiam receber a glória. Mas vemos que por causa da palavra e do testemunho, João preferiu ir para a ilha de Patmos. Aleluia, glórias a Deus. Entendo eu que na mente deste imperador e dali daqueles que estavam com ele, eles queriam ver João pregar lá em Patmos. Aleluia, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que nós servimos um Deus que não está somente em quatro paredes. Eu quero te dizer nesta noite que nós servimos um Deus que Ele vai contigo na fornalha de fogo. Eu quero te dizer nesta noite que servimos um Deus que Ele entra na cova dos leões. E João dizendo: eu estava na ilha de Patmos, é por causa da palavra. Aleluia, talvez alguém achou que João não ia pregar mais, mas eu quero falar para você nesta noite, foi em Patmos que João recebeu a maior mensagem do seu ministério. Aleluia, porque ele diz que quando estava lá ele ouviu uma voz. Quando ele estava lá ele ouviu uma voz como de trombeta que falava com ele. Aleluia, glórias a Deus. Ele diz que quando eu virei para ver quem falava comigo, virando, eu vi 7 castiçais de ouro.
Glórias a Deus, e no meio dos 7 catiçais tinha um semelhante ao Filho do Homem. Oh, glória a Deus! Nesta noite, igreja, é um culto de louvor ao nome de Jesus. Tem muita gente, irmão, que ainda está adorando um Jesus que está num crucifixo. Tem muita gente ainda está adorando um Jesus que está morto. Tem muita igreja que acha que está no velório de Jesus. Mas eu quero te dizer nesta noite, Ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. E quando João viu, João não viu Jesus crucificado. Ele diz que quando eu vi 7 catiçal. No meio dos 7 catiçal tinha um semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vestido com uma veste comprida até os pés. Ele tinha um cinto de ouro. Aleluia. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus cabelos eram branco como a neve, a sua voz era como a voz de muitas águas, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Quando eu olhei para ele, era como o sol quando na sua força resplandece. E sabe o que ele fala? João, não temas, porque eis aqui eu estou vivo, e eu vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem autoridade, irmãos, sobre a morte e sobre o inferno. E sabe o que ele fala, João? Que vê, escreve e envia as 7 igrejas que está na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí um livro que eu gosto de ler, Apocalipse, também vê as cartas de Jesus. Porque nas cartas, irmãos, Jesus vai fazer uma avaliação do que ele aprova e o que ele não aprova dentro da igreja. Glórias a Deus. Jesus vai, igreja, no meio da obra, no meio do catiçal, porque ele mesmo no capítulo 2 diz que os catiçais simboliza as 7 igrejas. Então a igreja é representada como um catiçal, que no Antigo Testamento era o candelabro, menorá, candeeiro, que só o sacerdote abastecia com azeite, para que ali as lâmpadas permanecessem acesas. Isso significa que Jesus está no meio dos 7 catiçal de ouro, e só ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele vai avaliar, igreja? A obra. Ele vai avaliar a igreja, o que ele aprova, o que ele não aprova. E sabe qual é a repreensão de Jesus no meio das igrejas, irmão? É a doutrina errada que entrava. Aleluia. Hoje muita gente acha que Deus olha a igreja, aleluia, no ponto de vista humano. Porque o homem acha que o dom é ali, igreja, que mostra o caráter genuíno do cristão. Eu quero te dizer, o dom é dado para que nós possamos operar a obra. E gente é abençoada através do dom. Mas nós conhecemos o caráter de um crente é através dos frutos. Aleluia. E como nós vamos ganhar os frutos, igreja? É através da palavra. E Jesus, ele vai repreendendo as igrejas que estavam aceitando os falsos apóstolos, mas eram mentirosos. Jesus vai repreendendo a igreja que estava aceitando os falsos judeus, mas mentiam. Então eu entendo, igreja, que os apóstolos eram aqueles que ensinavam. Aleluia. Eu quero dizer, a verdadeira igreja de Jesus não aceita qualquer ensino. A verdadeira igreja de Jesus, ela põe à prova aquele que diz ser pastor, porque a igreja de Éfeso colocou à prova os apóstolos que eram mentirosos. E Jesus agradou desta igreja. E hoje nós vemos, irmãos, tem pessoas que recebem qualquer coisa. Aleluia. Tem gente que chega e intitula: eu sou um profeta, entrega uma meia dúzia de profecia errada, e todo mundo já começa a dizer, homem de Deus. Quando é fé, meu irmão, já passou por muitos lugares, dando falso testemunho. Mas a verdadeira igreja de Jesus, ela coloca a prova. Aleluia. A verdadeira igreja de Jesus é a igreja de Bereia. Quando Paulo chega, está pregando, estou examinando a escritura. Quando Paulo está pregando, eles estavam
estavam olhando para ver se estava conforme a sãs palavras de Deus. Aleluia, igreja. Porque hoje o que mais vemos é pessoas sendo enganadas por causa da doutrina. Jesus repreendeu a doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Era uma doutrina que trazia para o povo que não tinha nada a ver as práticas imorais, da sensualidade no meio da igreja. Aquilo estava infiltrando, e Jesus, ele vai andando no catiçal, repreendendo a doutrina errada. Eu quero dizer, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Jesus, ela combate as heresias, ela combate aquilo que vai contaminar a igreja. Aleluia! E nós vemos, irmão, Jesus arrancando a doutrina de Jezabel. Aleluia! Jesus não aceita a doutrina de Jezabel na obra não, meu irmão. Aleluia, porque homem de Deus tem que ter caráter de homem de Deus. Mulher de Deus tem que ter caráter de mulher de Deus. Paulo diz, aleluia, que as santas mulheres de Deus têm que se vestir com pudor e modéstia. Se Paulo tivesse nos nossos dias, ele ia falar, o santo homem de Deus também tem que se vestir com pudor e modéstia. Porque tanto homem, irmãos, que está envergonhando o evangelho, está dizendo, Deus não está nem aí com a tua roupa, Deus quer teu coração, aí o diabo pega teu corpo. Não, irmão, a Bíblia diz, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O teu corpo tem que ser santificado, a tua vida tem que ser santificada. Sabe que Paulo diz, aleluia, irmãos, que nós devemos santificar corpo, alma e espírito, para que sejam plenos a doutrina que você está ouvindo, irmão. Aleluia, pode ter poder, pode ter profecia, mas tem palavra? Sabe o que é que Paulo vai dizer, Timóteo? Cuida da doutrina que eu te ensinei. Cuida das sãs palavras, persevera nisto. Zela da doutrina e de ti mesmo. Mas sabe o que é que Paulo fala? Porque fazendo assim, salvará tanto a você como os que te ouvem. Sabia que tem muita gente que vai para o inferno, irmãos, porque está sendo ensinado errado? Sabia que tem muita gente, os falsos profetas não vai sozinho, porque a Bíblia diz que o falso profeta, ele operava no nome da besta, e o diabo, o dragão, deu poder para enganar. Aleluia, é por isso que nós, irmãos, você que quer ir para o céu, tome muito cuidado, aleluia, para não ser enganado, aleluia, persevera na doutrina. A igreja tem que combater o pecado, a igreja tem que se santificar. Sabe por quê? A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém vai ver ao Senhor, irmão. Ninguém vai ver ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor está repreendendo a igreja de Sardes. Tem um nome de que está viva e estava morta. Quantos tem o nome de presbítero, missionário, pastor, apóstolo? Tem o título, mas está morto, irmão. Aleluia, porque está necessitando do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele vem operar no meio da igreja, ele vai tirando as impurezas dela. Aleluia. Ele vai tirando tudo que não agrada a Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele só vem, aleluia, quando tem o arrependimento genuíno. É por isso que eu quero falar em nome de Jesus. Você que tem ministério, aleluia, é tempo de nós, irmãos, tomar, aleluia, o nosso lugar de atalaia. Porque hoje a maioria dos pregadores quer aplauso. A maioria do povo quer andar juntamente, os pregadores querem andar juntamente com o povo. Eu nunca vi os verdadeiros profetas da Bíblia recebendo um aconchego. Porque as profecias eram contra o pecado. Tem hora que Deus vai tomar o vaso, irmãos, e vai trazer uma mensagem de força para nós. Como Paulo ali era usado para fortificar os outros. Tem hora que Deus, aleluia, vai usar um vaso para vir ali nos entregar um recado e nós vamos ser renovados. Mas toma cuidado que esses profetas que só profetizam chave, só profetiza carro. Aleluia, oh glória, nós temos, irmãos, que ser profeta. Aleluia, para pregar a verdadeira mensagem
vontade de Jesus. Porque nós somos pentecostal. Quem é pentecostal? Glória a Deus. O pentecostal, irmãos, ele é desse jeito, ele glorifica. É um pentecostalismo misturado com a teoria da prosperidade. Aleluia, que o povo só pula quando tem chave descendo. O povo só glorifica quando tem casa, quando tem carro. Mas nessa noite tem pentecostal de verdade que vai glorificar pela palavra, pela presença do Espírito Santo. Aleluia, porque a igreja primitiva, ela cresceu na doutrina e na palavra. E o Espírito do Senhor operava no meio dela. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos agora da palavra que lemos. Oh, glória, aleluia. O final, igreja, já se aproxima. A última hora da igreja aqui na terra já se aproxima. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, de cumprimento de palavra. Oh, aleluia, você que é salvo, você já entende. Aleluia, que a qualquer momento nós vamos embora para casa. Oh, alabassura bacai decantaramanai. Você que é do céu, você já compreende o que está acontecendo. É o que Jesus diz. Ele disse que quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Olha para cima, porque perto está a vossa redenção. Hoje está acontecendo o cumprimento da palavra. Os crentes não querem orar. Está acontecendo o cumprimento da palavra. Os crentes não querem jejuar, não querem santificar. Está olhando para baixo, mas em nome de Jesus, olha para cima. Porque em breve aquele que há de vir virá. E não tardará, igreja. Aleluia. Ele vai voltar, igreja. E o Apocalipse revela o juízo final. No capítulo 19 nós vemos o triunfo da igreja com a queda da prostituta, a grande Babilônia. E a Bíblia diz que a igreja está no céu. E este período é um período de tribulação sobre a terra. E nós vemos, irmãos, que Jesus disse: como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. A igreja vai passar o princípio das dores. Aleluia, a Bíblia diz que tem um que resiste o anticristo. E este um é o poder do Espírito Santo ainda sobre a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode se manifestar. Mas quando a trombeta soar, a igreja subir, aleluia, aquele que não deu ouvido para a noiva do Cordeiro vai se arrepender. Aleluia, quando a trombeta soar, Deus, irmão, Ele está dando sinal. É sinal, irmão. Ele está dando sinal, ainda não é o juízo de Deus. Tem gente que acha que no juízo final, de um lado vai estar o trono de Deus, do outro vai estar o trono do diabo, e o diabo te acusando, fez isso, fez aquilo. Vai para a doutrina, irmão. O diabo não tem poder de julgar ninguém. Agora nós vamos aprender. Aleluia! O Senhor, irmãos, Ele tem um dia da sua ira que vai ser manifestada sobre a terra. Ele é conhecido como o dia do Senhor. É dia, irmãos, de treva e não é dia de luz. Eu quero falar para você nesta noite, porque talvez você ouviu falar só de um Deus que abre porta. Deus é amor e pelo amor dele, Ele deu Jesus, igreja. Deus entregou o Filho dele como um sacrifício, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Mas sabe qual é a maior condenação do homem? Não vai ser pelo diabo. A palavra do Senhor nos diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Aleluia, no dia do juízo final, irmãos. Aleluias, nós vamos entender que Deus, aleluias, Ele vai tratar com cada um no seu particular. E como eu disse no capítulo 19, a igreja, aleluias, a Bíblia diz que tem um cântico no céu.
E este cântico é de uma multidão, com voz de muitas águas, como voz de trovões, que dizia aleluia ao nosso Deus, aleluia ao nosso Senhor, e este louvor será da noiva do Cordeiro. A Bíblia diz que ela vai receber vestes brancas, resplandecente, aleluia, louvado é o nome de Jesus, e ela vai ser convidada às bodas do Cordeiro. E bem-aventurado é aquele que é chamado às bodas do Cordeiro. Aleluia, nós vemos que a esposa, irmão, já tinha se aprontado. Eu quero falar em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, mas o Espírito Santo já está, aleluia, dia após dia aperfeiçoando a noiva. Ele está adornando a noiva. Glória a Deus, Ele está preparando tudo, irmão. Aleluias, e nós vemos que lá no capítulo 19, quando a igreja está no tempo, aleluia, de receber ali as recompensas, nós vamos passar. A Bíblia diz que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. E Pedro diz que o julgamento começa pela igreja. Só que para a nossa alegria, o julgamento da igreja não é um julgamento de condenação, porque a igreja será arrebatada, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós iremos passar pelo juízo para receber o galardão pelas obras. A Bíblia diz que todas as obras serão aprovadas pelo fogo. Aleluia, talvez você está na igreja achando que o teu trabalho é para o teu irmão. Talvez você está na igreja achando que o teu trabalho é para o teu pastor, mas naquele dia Jesus vai pegar as suas obras e vai provar no fogo. Tem obras que vão se queimar. Tem crente que vai ser salvo por um triz, irmãos, pelo fogo, segundo a palavra, e não vai receber galardão. E neste julgamento no tribunal de Cristo, aqueles que trabalharam e foram fiel, eles vão receber recompensa. Aleluia, glória a Deus. Quem vai receber a sua lá no céu? Oh, glória, aleluia. E quando a igreja for arrebatada, como eu disse, o juízo de Deus vai cair sobre a terra. Deus vai trazer a sua justiça, irmão, e o diabo vai operar por intermédio do anticristo e do falso profeta, porque a Bíblia diz que o dragão dará o seu poder ao anticristo. Aleluia. E vemos, irmãos, que neste dia terá 7 selos, 7 trombetas, aleluia, 7 taças, 7 trovão, que João ele foi escrever, e o anjo diz para que ele pudesse selar. A Bíblia diz que o juízo que virá sobre a terra na grande tribulação será tão grande, irmãos, que os homens dirão: monte, caia sobre nós e nos esconde da ira daquele que está sentado no trono do Cordeiro. Os homens blasfemarão de Deus, igreja. Os homens blasfemarão do Senhor por causa do seu juízo contra o pecado. Mas quando o juízo de Deus recai sobre a terra, Apocalipse mostra os anjos, juntamente com a igreja, canta: Senhor, justo são os seus juízos. Aleluia. Deus não é um juízo corrupto. Deus não é um juízo que o homem compra. O juízo de Deus é justo e santo. E o pecador, irmãos, ele vai receber a sentença de Deus no dia da grande tribulação. E vemos, irmãos, que este período durará 7 anos. E a palavra do Senhor nos diz que ao terminar esses 7 anos, o anticristo, juntamente com os reis da terra, ele trará as nações para destruir a cidade santa. E a Sagrada Escritura nos mostra, a igreja, que o povo de Deus será cercado. Glória a Deus, e a igreja vai estar recebendo a sua recompensa. Só que Apocalipse 19, versículo 11, João diz: eu vi o céu aberto e um cavalo branco, aleluia, e o cavaleiro que estava sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. O nome pelo qual ele chama é a Palavra de Deus. Este tempo será um tempo de concerto com a casa de Davi.
Deus se lembrará do seu povo, da aliança que fez com Abraão. E a Bíblia diz que a igreja descerá com Cristo. Aleluia, porque segundo, irmãos, as Escrituras diz que antes da grande tribulação a igreja é arrebatada depois de 7 anos. Apocalipse 19, outras passagens, Zacarias profetiza que o Senhor virá com os seus santos e nós viremos também em cavalos brancos. Aleluia, porque naquele dia que a cidade santa for tomada pelos seus inimigos, o Senhor se lembrará da sua promessa. Ele vai descer com grande glória para acontecer uma batalha que se chama a batalha do Armagedon, quando o anticristo com os reis da terra e os governantes, eles vão preparar o seu exército para pelejar contra aquele que está no cavalo, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele tem um nome no seu manto e na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse dia, será o dia da ceia do grande Deus. Eu quero falar para você nesta noite. A igreja vai participar das bodas de Jesus. E eu creio que você vai estar lá. Quem vai estar lá em nome de Jesus? A igreja vai participar das bodas da ceia com Cristo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele mesmo será o que pisa o largar da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus vai vir contra as nações ímpias. Jesus vai vir contra o anticristo e o falso profeta. Agora, igreja, nós vemos pela palavra que quando alguém morre que não serve a Jesus, ele vai para o Hades. Aleluia, que é o inferno. Mas a Bíblia diz que a sentença final do homem não é o inferno, porque a palavra do Senhor nos diz que tem o lago de fogo, arde com fogo e enxofre. Jesus diz, Mateus 25, capítulo 41, que este lugar, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Foi um lugar de condenação para o diabo, porque quando ele rebelou contra Deus, a Bíblia diz que ele foi lançado ao abismo. Aleluia! E vemos, irmãos, que com o tempo Satanás ele passou a perturbar a terra, porque o Senhor ainda não tinha selado ele no abismo. E vemos, aleluia, que Jesus virá. E quem vai inaugurar o lago de fogo que arde com fogo e enxofre? O anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que os dois serão lançados vivos. Os dois serão lançados vivos, e os demais que pelejaram contra Jesus serão, aleluias, mortos pela espada que sai da boca daquele que está no cavalo branco, que simboliza a palavra. Aleluia, e vemos, irmãos, que vai descer um anjo só do céu, com uma grande cadeia na mão, e a Bíblia diz, e ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente e Satanás, e amarrou e selou lá no abismo por 1000 anos, porque neste período de 1000 anos, Jesus reinará sobre a terra. Aleluia, vemos que Jesus vai trazer um governo de paz. No milênio, vemos, igreja, que as armas serão transformadas, aleluias, em ferramentas agrícolas. A Bíblia diz que o leão vai pastar juntamente com os bois. Aleluia, porque até mesmo na natureza haverá paz. A paz do Senhor virá durante 1000 anos sobre esta terra. O diabo ficará preso por este tempo. Mas a Bíblia diz que convém que depois, preste atenção para você entender, para nós chegarmos no juízo final. A Bíblia diz que depois ele será solto por um pouco de tempo. A palavra de Deus diz, irmãos, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre estes não tem poder a segunda morte. E quem é a segunda morte? O lago de fogo. A segunda morte é a condenação eterna.
Aleluia, e vemos que a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que ressuscitarão primeiro, na primeira ressurreição. E quando ocorrerá a primeira ressurreição? Ela vai começar no dia do arrebatamento, porque Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram, fala assim comigo, em Cristo, ressuscitarão, fala assim comigo, ressuscitarão primeiro, e depois os que ficarmos vivos, aleluia, servindo a Jesus, seremos arrebatados, a encontro do Senhor nos ares. Aí aqui começa a primeira ressurreição, e vemos que muitos também na grande tribulação vão entregar a sua vida como sacrifício para não receber o sinal da besta. E a Bíblia diz que no final da grande tribulação, eles ressuscitarão, estarão incumbidos juntamente com a igreja. A igreja vai estar num corpo ressurreto, incorruptível, porque Paulo diz que quando isso aqui que é mortal, se revestir da imortalidade, isso que é corrupto, se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Porque naquele dia nós iremos receber um corpo glorioso. Nós não iremos mais ceder ao pecado. E vemos, aleluia, que a igreja descerá ressurreta. E Jesus disse que aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu te darei poder sobre as nações. Oh, aleluia! Aquele que vencer, ele vai reinar, porque Jesus disse que ele comprou um povo com teu sangue e os fez reis e sacerdote, e reinaremos com eles sobre a terra. Glória a Deus. E vemos, irmãos, que o reino de Jesus, a igreja ressurreta, ela terá poder sobre as nações, porque quando Jesus vier, ele não vai destruir totalmente a humanidade, ele vai destruir as nações no Armagedon. Depois de 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto. Aleluia. Neste período, irmãos, do milênio, aqueles que ainda não é ressurreto, vai ter uma vida em comum, vão ter nascimento, aleluia, durante este governo de Jesus. Aqui não é crente que foi arrebatado que vai ser enganado pelo dragão, vai ser aquelas nações, aleluia, que ficaram sobre o milênio no governo de Cristo. E mesmo assim, a Bíblia diz, depois você lê no final do capítulo 20, aleluia, que quando Satanás ele for solto, ele vai vir e vai enganar multidões depois do milênio, para que eles se rebelem contra o governo de Cristo. Um governo, irmãos, aonde só tem paz. Um governo aonde não tem justiça. Aleluia. É por isso, irmão, que o homem, ele vai ser condenado, porque o governo de Jesus vai ser para mostrar para a terra que mesmo Deus trazendo tudo para o homem ainda escolhe o mal. Aleluia. E vemos, irmãos, que neste período o diabo vai vir e vai enganar nações como a areia do mar, igreja. Vai ser multidões. Ele vai dizer lá como no Éden, este governo, ele vai vir, irmão, aleluia, para enganar, para que o homem rebele contra a palavra de Deus. Ele vai dizer, o governo de Jesus é um ditador. Aleluia. Ele vai dizer que tem poder sobre Cristo. Ele vai reunir nações. E a Bíblia diz, irmãos, que quando vier a batalha de Gog e Magog, serão homens juntamente com Satanás, porque Deus permitiu, para provar, porque Deus não vai obrigar ninguém a entrar no céu, irmão. O livre-arbítrio está em nós, igreja. Jesus poderia vir salvar todo mundo sem aceitar ele, mas o Senhor, ele colocou a escolha. Tem duas portas, tem uma porta larga e uma porta estreita. Você vai escolher a porta. Aleluia. Ele mostra o caminho, e o homem é quem escolhe. E nós vemos nesta peleja que Deus vai permitir o diabo enganar quem ele quer, e quem foi enganado virá.
E a Bíblia diz, então desceu fogo do céu e os consumiu. E o dragão que atormentava, ele foi preso e lançado no lago de fogo para ser atormentado, aleluia, irmãos, por toda a eternidade. Fala assim comigo, o terceiro a estrear o lago de fogo será Satanás depois do milênio. O diabo vai ser lançado lá. É por isso que eu disse no começo da pregação, tem crente que está achando que no juízo final vai ter lugar para o diabo. Primeiro o anticristo, o falso profeta, depois Satanás. Aleluia, o juízo, meu irmão, final não é um juízo de acerto, aleluia, de conta de Deus com o mal, não. É um juízo de acerto de conta de Deus com a humanidade corrupta. Aleluia, e Deus, irmãos, Ele não precisa de Satanás para mostrar nada, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas debaixo da terra, debaixo do céu. Aleluia, no céu, na terra e no inferno, Deus contempla tudo. No lugar que tem mais clamor, irmão, é no inferno, e Deus ouve, mas não responde. Olha lá na parábola, na história que Jesus contou, que foi uma história real a respeito daquele rico, que ele conversava, ele queria uma oportunidade de pregar para os seus, para não ir para aquele lugar. Glória a Deus, e a Bíblia diz que agora, o apóstolo João, ele está vendo um grande trono branco, aleluia, fala assim comigo, é grande. Oh, aleluia, fala assim comigo, o trono é branco. Aleluia, por que o trono é grande? Porque quem está nele é o grande dos grandes, é o rei dos reis, é o todo-poderoso. A Bíblia diz que quando ele viu, aleluia, aquele trono grande e branco, aquele que estava sentado nele fugiu a terra e o céu e não achou lugar para ele. Oh glórias, aleluia. Hoje nós vemos, irmão, as igrejas, elas estão perdendo a luz do Espírito Santo. Hoje nós vemos, irmão, a igreja imitando boate. Hoje nós vemos a igreja imitando o mundo, as igrejas pretas, mas aleluia, nós somos luz. A igreja é luz, aleluias, e o trono do Senhor será um trono de glória. Um trono, irmãos, de majestade. Aleluia, e a Bíblia diz, agora é a ressurreição dos mortos ímpios. Glória a Deus, tem um ditado aí, acabou quando morre. Morreu, acabou. Tem gente que faz um absurdo, irmãos, e suicida, porque ele tem medo da justiça do homem. Então para ele a morte é um escape. Mas eu quero te dizer, a morte não é o final. Porque após a morte tem uma vida eterna, uma morte eterna nos esperando. Aleluia, o que está sentado no trono. Muitos dizem que é Jesus, outros dizem que é o próprio Senhor. Aleluia, mas eu quero dizer, sendo Deus ou Jesus, vai julgar no mesmo critério de justiça, porque os dois são um só. Porque a Bíblia diz que o Pai não julga ninguém, e Ele deu ao Filho todo o juízo. E a Bíblia diz que convém que Cristo reine, até que coloca todos os seus inimigos por escabelo de seus pés. Então entregará todos os reinos ao Pai, então nós iremos para a eternidade. Eu quero falar em nome de Jesus, sendo Deus ou sendo Jesus, será um trono de justiça. Nesse dia, irmãos, não vai ter injustiça. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer ao mar: quantas pessoas morreram em naufrágio e ninguém nunca encontrou seu corpo? Quantas pessoas, irmãos, morreram soterradas e ninguém encontrou o seu corpo?
Mas a ordem daquele que está no trono, ele vai dizer ao mar: devolva os seus mortos, e todos hão de comparecer diante do trono branco. Ele vai dizer ao inferno: agora é um juízo, aleluia, um julgamento de condenação. Este julgamento a igreja estará, aleluia, para ali juntamente com o Senhor contemplar. Mas nós iremos apenas participar e não ser julgado, porque aqueles que estão sendo julgados no juízo final é para condenação. O mar vai devolver. As almas que estão lá no inferno agora vão juntar nos seus corpos e vão comparecer diante do trono branco. Todos irmãos, um por um. Aleluia. A Bíblia diz que o próprio inferno e a morte será lançado no lago de fogo. O inferno que hoje as pessoas estão sendo atormentadas, quando devolver os seus mortos, ele vai para o lago de fogo. Eu quero falar em nome de Jesus, um por um, vai comparecer diante deste juiz, aqueles que não foram salvos, porque a Bíblia diz que vai ser aberto os livros. Não vai ter demônio, vai ter livros escritos. Oh glória, lá vai ter livro das obras, lá vai ter livro da memória, lá vai ter livro da natureza, lá vai ter livro da consciência. Não adianta dizer: Senhor, não teve como, eu não fiz isso é injusto. O livro será aberto. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E a Bíblia diz que todo aquele que não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu vim te falar nesta noite, irmãos, da eternidade que nos espera. Aleluia, glória a Deus. Tem tanta gente que quer que o teu nome fique no meio de uma rodinha de escarnecedores. Tanta gente que quer estar no meio de grupo, aleluia, de pessoas que não têm o temor de Deus. Mas nesta noite eu quero te perguntar: o teu nome está no livro da vida, meu irmão? O que vai te livrar desta condenação é o teu nome estando escrito no livro da vida. E ele tem nome, é livro da vida do Cordeiro. Não é de Pedro, não é de João, não é de Maria, é do Cordeiro. Porque foi o Cordeiro quem comprou o povo com teu sangue. Aleluia, glória a Deus. E naquele dia, as nossas obras, eu falo, irmãos, as nossas, da humanidade, mas em nome de Jesus, a igreja, nós estaremos com Cristo, porque nós vamos ser fiel, irmão. Naquele dia as obras dos homens vão ser expostas. Glória a Deus, quem estiver lá, a igreja, diante dele, é pessoas que cometeram adultério e não se arrependeram. Pessoas que morreram na prática da mentira. Vai ter gente com título de pastor diante do trono branco. Vai ter gente que pregou, irmãos, aleluia, nas nações diante do trono branco, porque pregou tendo duas mulheres, cantou adulterando, cantou prostituindo, cantou na fornicação. Vai ter gente lá que passou a sua vida toda ouvindo a palavra, mas não obedeceu. Aleluia, você acha que vir na igreja você está salvo, irmão? Acha que expulsar demônio é certeza da tua salvação, igreja? Sabe o que Jesus diz aos discípulos? Eles voltou felizes: Senhor, os demônios nos submetem, porque o teu nome é poderoso. Nós curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus diz: espera aí, alega primeiro, porque o teu nome está escrito no céu. Aleluia! O seu nome está lá, meu irmão. Aleluia, o seu nome está escrito neste livro, igreja. Este juízo vai acontecer, irmão. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia, se você está aqui nesta noite, se você tem vivido um evangelho de mundanismo, hoje Deus está te alertando: te conserta.
Se você está vivendo, aleluia, achando que pode tomar santa ceia e tomar um vinho, tomar uma cerveja, aleluia, crente nesta maneira vai estar diante do trono branco, aleluia, porque tudo que fere a santidade é pecado. É pecado, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Tem gente que vai estar lá que não cometeu o pecado do adultério, mas não pregou contra ele. Vai lá em Romanos, irmãos, quando eu li eu fiquei com medo. Paulo vai pregar que ali a forma natural, a própria natureza do homem e da mulher foram corrompidas, porque Deus entregou eles na paixão do homem, na paixão infame, para ali a própria condenação. E vemos que Paulo vai citar uma lista de pecados aí bem no final do capítulo 1. Será digno de morte. Que morte? A morte eterna. Os que praticam e os que consentem. Os que praticam e os que concordam. Tem gente que não é adúltero, mas não prega contra o adultério. Dá ceia pra gente no adultério. Vai estar lá, irmão. Aleluia, porque está encobertando o pecado do outro. Paulo disse, se um crente, sendo crente, pecar, repreenda. Leva outro irmão, repreenda, irmão. Se ele não aceitar, apresenta perante a igreja e entrega a alma dele para o Senhor. Aleluia. O juízo de Deus, irmãos, é um juízo de justiça. Oh, aleluia. E Jesus, irmãos, Ele está nos alertando nesta noite para nós não irmos para aquele lugar aonde o próprio Satanás e os demônios serão atormentados dia e noite. Imagine uma alma lá, irmão, no inferno. O rico pediu que Lázaro molhasse o dedo para refrescar a língua. Imagina no lago de fogo, o próprio inferno sendo queimado lá. Glória a Deus. E quantos crentes estão brincando com o evangelho? Evangelho, irmãos, aleluia, nós temos que levar na sinceridade, porque o juízo para quem conhece e não pratica vai ser mais rígido. Glória a Deus. Talvez esta palavra, irmão, você pode estar com o coração endurecido, mas como eu disse, o meu dever é atalaia. Sabe que o Senhor fala, Ezequiel, toca a trombeta. Se o povo se der por avisado, aleluia, eles vão se salvar. E se eles não se der por avisado, o sangue deles eu requererei deles. Mas se tu não tocar, eu vou requerer o sangue de cada um das tuas mãos. Eu creio em nome de Jesus, irmãos, que Deus vai levantar a atalaia na nossa geração. Glórias, aleluia. Oh, aleluia, irmãos, o lar eterno dos ímpios será o lago de fogo. Mas o lar eterno da igreja, aleluia, quem vai para o lar eterno da igreja? Ainda não foi inaugurado. Aleluia, glórias a Deus, porque depois do juízo final, o apóstolo João, ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora nós vamos ver, igreja, a recompensa do salvo. Nós iremos para a nova Jerusalém, aonde será só glória, aonde não precisará de sol, porque a glória de Deus e do Cordeiro vai iluminar toda a cidade. Eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus, irmão, já estou terminando. Qual é o lugar que você quer morar a sua eternidade? Aonde você quer passar a sua vida após a morte? Aleluia, não tem três não, é só dois. Ou é vida eterna, irmão, ou é morte eterna. Deus falou na lei, eu coloco sobre ti a bênção e a maldição. A bênção para que viva. E se o povo escolher a maldição é para a sua própria morte. Naquele dia, como eu disse, não vai ter ninguém para nos julgar ali, para nos acusar diante de Deus. Vai ser as nossas próprias obras, daqueles que não foram achados no livro da vida do Cordeiro. Sabe o que vai condenar o ímpio? A sua obra. Sabe o que vai condenar o homem, irmãos? É aquilo que ele fazia que ninguém via, mas Deus estava vendo. Sabe o que vai condenar naquele dia quando o livro se abrir? É aquilo que você escondeu do teu pastor, é aquilo que você escondeu da tua mulher, mas não conseguiu esconder dele.
Aleluia, glórias a Deus. É por isso que esta noite Deus está confrontando o teu pecado, porque a misericórdia dele, a graça dele ainda está sobre a terra. Mas vai chegar o tempo que a graça vai acabar. Vai chegar o tempo que a graça, a porta da graça vai se fechar, irmão. Aleluia. Qual é a doutrina que você está seguindo, irmão? Qual é a doutrina que você está aprendendo? A doutrina que você ouve te leva para o céu? O ensino que o teu pastor te dá está te ensinando a ir para o céu? O ensino que tem lá na tua igreja fala do inferno, do pecado, da morte, da santificação? Aleluia, porque é isso que tem que ter na igreja, irmãos. É a palavra. Jesus diz: vós já está limpo pela minha palavra. Qual que é a doutrina que você está ouvindo, meu irmão? Aleluia, tem doutrina de demônios. E qual é a doutrina de demônios? De homens que pela sua própria consciência, eles mudaram a verdade de Deus. É o engano. Tem doutrinas de homens e o povo acha que a doutrina de homem é a santificação. Doutrina de homem é viver na vontade do homem. Porque a doutrina de Jesus, a sã doutrina, é a doutrina da santificação da igreja. E tudo que é para santificação, ela vem de Deus. Só que hoje, quando prega sobre a santificação, irmão, o povo não recebe. O povo não quer mais. Quer viver o evangelho da facilidade. Quer viver o evangelho, irmãos, da porta larga. Infelizmente, irmãos, os crentes não têm dado crédito à palavra de Deus. É um tempo da frieza tão grande, irmão. É um tempo ali do engano tão grande sobre a terra, que muitos estão perdendo a sua salvação. Mas em nome de Jesus, nesta noite, aleluia, Jesus, Ele quer que você vá até o final. Não tem essa doutrina de levantar a mão uma vez salvo, sempre salvo, não. É quem perseverar até o final, irmão. É quem for até o final, irmão. Paulo diz: no final da vida eu lutei um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se você, irmãos, não pelejar até o final, se você morrer no teu pecado, é condenação. Aleluia, neste exato momento tem vidas sendo recebidas com glória lá no céu, porque foram fiéis até a morte. Mas infelizmente também neste exato momento tem pessoas indo para o inferno provisório, até o juízo final. Aleluia, igreja, infelizmente gente dentro da igreja está indo para lá. Glória a Deus, porque hoje, irmãos, ninguém pode falar mais, aleluia, contra o pecado. A Bíblia diz que quando Deus foi dar a ordem ali a Moisés a respeito do sacerdócio, a primeira coisa Deus fala assim: fala para o sacerdote colocar a veste santa, para apresentar diante da minha presença. Aí vai pregar sobre roupa hoje, o povo fica bicudo, irmãos. Mas sacerdote tem que se comportar como sacerdote. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A graça, irmãos, de Deus, ela nos livra do pecado, mas ela não tira a santificação de Deus de nós. Glória a Deus, aleluia. E quanta gente está se apresentando diante do altar de Deus de qualquer maneira. Aleluia, quanta gente perdeu a reverência deste altar. Na antiga aliança chegava no altar de qualquer jeito, morria. Aleluia, aí está dizendo: Deus não expõe ninguém. Quem está julgando demais, o homem julga. Eu quero dizer, se você, irmãos, aleluia, não for repreendido abertamente na igreja no dia do juízo final, você vai ser repreendido abertamente. Aleluia, se você não gosta que exponha o seu pecado na igreja, no dia do juízo final, Jesus não vai se envergonhar de expor o seu pecado. Sabe por quê? Porque aqueles que confessam Ele, Ele confessará. Mas quem nega, Ele também vai negar diante do Pai.
Glória a Deus, aleluia. Vai ser o dia da separação dos bodes das ovelhas. Porque tem muitos bodes que infiltrou dentro da igreja. Aleluia, meu irmão, para pegar o que é das ovelhas. Mas Jesus sabe quem é bode e quem é ovelha. Ele diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem é ovelha conhece a voz dele, irmão. Aleluia, quem é bode, quando o pastor está falando, fica com a cara, aleluia, fechada. Quem é bode não conhece a voz. Quem é bode fica bicudo. Mas quem é ovelha conhece a voz e recebe a repreensão. Glorifica na repreensão, porque a repreensão é sinal que somos filhos. Aleluia, irmãos. Eu não prego para ninguém glorificar, não. Glorifica quem recebe a palavra. Aleluia. Oh, glória. Quem quiser glorificar, glorifica. Oh, meu irmão, mas em nome de Jesus, eu acredito que Deus está falando com alguém. Eu acredito que Jesus colocou alguém na parede aqui hoje. Porque a verdadeira palavra é aquela que pega o pecador, vai em... Glória a Deus, é aquela que vai encurralando, encurralando, até o pecado sair. E se você está sendo apertado aqui hoje, é porque o teu pecado vai sair em nome de Jesus. Aleluia, se Jesus está te apertando aqui, dá glória a Deus, porque hoje você vai sair daqui mais crente. Aleluia, se Jesus está te pegando, meu irmão, glorifica, porque hoje a fofoca vai sair. Hoje o disse-me disse vai sair, e vai sair daqui limpos pela palavra. Oh glória, quem vai sair daqui limpo nesta noite? Oh aleluia, quem vai sair daqui limpo pela palavra? Então em nome de Jesus, a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, prostitutos, fornicadores, adúlteros. Não vai entrar na cidade, a sua parte será o lago de fogo. E se o adultério, a prostituição leva o homem para o lago de fogo, qual é o dever da igreja e dos líderes? É pregar contra aquilo que condena a alma. Aleluia, é pregar contra aquilo que traz condenação para os homens. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, talvez o evangelho que você estava vivendo era o evangelho fácil. Mas Jesus hoje está te mostrando, sem santificação não tem como entrar lá, irmão. Não tem como ficar no muro. Decide hoje, ou é profeta de Jesus, ou é profeta de Baal. Oh glória a Deus, ou entrega a mensagem do jeito que ela vem, ou glória, ou senta e cala para ouvir. Porque Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso. Ei. Dá glória, irmão. O diabo não quer que tu ouve, mas eu vou pregar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Porque o diabo afronta quando a palavra está sendo liberada. Mas em nome de Jesus, Satanás já caiu por terra e a vitória do povo de Deus. Eu creio nesta noite em nome de Jesus que tem gente que está já pensando: eu vou me consertar. Eu vou, aleluia, buscar mais. Eu vou, mas isso é efeito da palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nem Jesus, irmãos, bajulou ninguém. Quando estava tendo multiplicação, a multidão acompanhava. Quando estava tendo o alimento da terra, o povo estava acompanhando. Aí quando Jesus começou a trazer o alimento do céu: é necessário comer da minha carne. Eu sou o pão vivo. Aí o povo começou a olhar: esse discurso aí está me apertando, é duro, hein? E o povo foi começando a sair. E o povo saiu, Jesus não mudou a palavra. Jesus vira para os 12 e diz: vocês querem ir junto? Sabe por quê, irmão? Jesus não queria ninguém em volta dele, aleluia, sem ter a certeza de ir para o céu. E só tinha uma coisa que poderia limpar o povo: era a palavra. E Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, ó Deus, se só o Senhor tem o verdadeiro alimento?
Oh glória, aleluia, nesta noite em nome de Jesus, irmãos. Esta palavra que talvez muitos não estão recebendo é o verdadeiro alimento para a tua alma. Esta palavra que muitos aqui, aleluia, irmãos, está até mesmo com a cara ruim, é ela que vai te limpar e te tornar um crente salvo. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz que o mesmo Deus a enxugará, irmãos. Hoje talvez você veio aqui debaixo de tribulação, de prova. Muitas vezes vimos, irmãos, aleluia, na aprovação. Mas a Bíblia diz que naquele dia, o mesmo Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não vai haver morte, igreja. Lá não vai haver dor, não vai haver rancor. Não vai ter visão. Aleluia, o oposto do lago inferno, onde será dor. Eternamente o céu será um lugar de glória para os remidos de todas as eras. E hoje Jesus, aleluia, Ele quer carimbar a tua passagem para lá se você não está indo. Como nós somos carimbados, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito da promessa para o dia da redenção. Glória a Deus, fecha o teu olho. Você é selado, irmãos, com o Espírito Santo? Você é selado, minha irmã, com o Espírito Santo? Tem gente que quer do seu lado tantos amigos, mas está deixando de ter do seu lado o melhor amigo, que é o Espírito de Deus. Aleluia, e se você não glorificar as crianças, glorifica, irmão, porque das crianças sai o verdadeiro louvor. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu, fecha o teu olho. Nesta noite, em nome de Jesus, a palavra, o meu dever é pregar ela. Mas quem opera no meio do arraial é Jesus. E Jesus está andando no meio desse catiçal nesta noite. E Ele vai colocar azeite. Aleluia, glória a Deus. A igreja está precisando de poder do Espírito Santo, irmão. A igreja está precisando de unção, porque somente o Espírito de Deus vai nos fazer cidadão de lá. Oh glória a Deus. Quem nesta noite, aleluia, está ensaiando para ir para o céu, eu quero te convidar nesta noite a abrir a tua boca, se tu quiser, para glorificar o nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Espírito da verdade, Espírito de Deus, eu acredito que a tua igreja, a maior parte, recebeu esta palavra, Pai. Aonde tiver um vaso agora, Jesus, eu quero pedir pela tua gentileza, Deus. Oh, alaia surabaraya kaiderebas. Aonde tiver agora, meu Deus, um vaso, Jesus vai derramando azeite. Jesus vai derramando azeite. Alabasuri mi canto remaiasse rebaiassuri mi caio. Meu Deus, em nome de Jesus, entrega a autoridade para a profeta aqui nesta noite. Oh, aleluia. Deus vai descer, eu profetizo em nome de Jesus, com unção de autoridade. Meu Deus vai começar agora a renovar ministério, porque Deus te chamou para a última hora. Jesus tem compromisso com a tua boca, porque tu tem que falar a verdade. E nesta noite, em nome de Jesus, não são mais minhas. Ele vai começar a entregar. Ele vai começar a entregar, irmão. Alabarabasou de calabaracai, orabaia surimi cantoremanácia. Aleluia, Jesus está marcando o teu ministério. Jesus está marcando a tua chamada. Aleluia, agrade a Deus. Agrade a Deus. Agrade a Deus, porque a presença dele vale mais. Que precisa a presença dele vale mais. Oh, aleluia, irmão. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo a autoridade de Jesus aqui nesta noite. E Jesus
Jesus, Ele vai começar a batizar com o Espírito Santo. Aqui do altar, Jesus vai começar a renovar. Oh, alabassuri calabaracandaраmanai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Aqui deste altar, meu Pai, até o último crente, Jesus. Começa a entregar, meu Pai. Começa a entregar, meu Deus. Começa a renovar, Jesus. Este ministério, meu Pai, que está parado. Deus vai renovar agora pela autoridade do Espírito Santo. Deus vai renovar agora em nome de Jesus Cristo. Orar em língua na igreja não é pecado, irmãos. Dar glória a Deus não é pecado. Dar aleluia não é pecado. Pecado é adultério, é fofoca. Aleluia, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é poder. É poder, é poder de Deus. É poder de Deus, é poder de Deus. Evangelho de poder. Nesta noite Ele está aqui. Nesta noite Jesus está aqui, igreja. E Ele vai te levantar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quem vai para o lar eterno dos cristãos? Quem vai cantar no coral celestial? Aleluia, vamos ensaiar aqui nesta noite, igreja. Quem vai cantar no coral celestial? Olebaia surabaracaio. Repalabacanturi de calabarácia. Orabacai de candore barabasuri mirecaia. Orabacandarabacai de cantarabassuri andaramanássia. Repalabai de comerebaia suria. Orabadarabassuri me cantaramanai. Vai soprando Jesus. Rebassa. Orabandacaiu rimio de raça. Tem gente que vai sair daqui tomado pela presença do Espírito Santo. Aleluia, tem gente que vai sair daqui na ousadia do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, fecha o teu olho e dá glória, meu irmão. Deixa Jesus ouvir a tua adoração. Deixa Jesus ouvir a tua adoração. O verdadeiro avivamento, ele vem pela palavra. O verdadeiro avivamento vem pela palavra. Aleluia, o verdadeiro avivamento vem pela palavra. Oh, aleluia, pentecostal não precisa de chave para dar glória. Pentecostal precisa da palavra. Pentecostal precisa da palavra. Orabadacai, urimi de calabarácia.